Oi, gente! Ai, a Pro tá com tanta saudade de vocês. A gente vai fazer aqui uma videoaula, mas eu não queria fazer videoaula, eu queria fazer aí, ó, olho, aula, olho no olho, olhando você, dando meus pega em vocês. Ai, gente, que saudade. Mas vai passar, se Deus quiser, a Pro tá orando e você também, tá? Fica em casa, ora e faz as suas tarefas direitinho, porque vai valer a pena, tá bom? Hoje a nossa aula, meus queridos, vai ser sobre substantivo. Eu sei que vocês são experts em substantivo, mas hoje a Pro vai fazer uma coisa bem mais detalhada para você anotar direitinho aí, tá bom? Então vamos lá, meus bens queridos. Você sabe o que é um substantivo? Substantivo são todas as coisas, todas as pessoas, os lugares, os sentimentos. Nós, através da nossa língua, da nossa linguagem, né, da língua portuguesa, nós começamos a dar nomes, ou seja, nós atribuímos nomes a tudo aquilo que existe, ou que existe mesmo de verdade na natureza, ou aquilo que é produto da nossa imaginação, ok? Em língua portuguesa, o nome dessas coisas nós dizemos que é um substantivo. Substantivo que nada mais é do que a classe de palavras que nomeia os seres, ok? E esses seres podem ser pessoas, lugares, ações, sentimentos, objetos. Agora, o que é muito importante para que você entenda é que os substantivos possuem uma classificação. E é exatamente sobre isso que a Pro quer falar com vocês agora, nessa videoaula. Como eu posso classificar esses substantivos? Como que eu posso entender quais são as características importantes de cada classificação? Bora lá? Presta atenção agora. Cruza o braço, prestando atenção e ouvindo a voz da Pro e olhando aqui no PowerPoint. Nós podemos classificar um substantivo através de 4 ideias. Vamos lá? Um substantivo pode ser simples ou composto, ele pode ser próprio ou comum, concreto e abstrato, ou primitivo e derivado. Entenderam? São dessas 4 formas que a gente classifica um substantivo para a gente entender qual é o grupo a qual ele pertence. Vamos então falar de cada uma dessas classificações, com um pouco mais de detalhe. Vamos ver então, primeiro, o substantivo concreto e abstrato. Vamos começar a definir o que é o substantivo abstrato. Sabe por quê? Porque se a gente definir o que é o substantivo abstrato, a partir dele eu consigo definir o concreto com mais facilidade. Vamos lá para você ver. Substantivo abstrato é aquele que não tem existência própria. É um substantivo que, para ele existir, ele depende de outro substantivo ou de outro ser para que ele possa ter uma existência. Ele não tem existência em si mesmo, ou seja, ele só existe em outro ser. Você quer ver um exemplo? Os sentimentos, por exemplo, ele só existe nos outros seres. Eles não existem em si próprios. Eles não existem sozinhos. Então, quando eu falo, por exemplo, olha, vou dar um exemplo assim. Quando eu falo felicidade, a felicidade é um nome, não é? Felicidade é um substantivo. É o nome que eu dou para um sentimento. Só que eu digo que a felicidade é um substantivo abstrato. Ah, mas por que ela é abstrato? Não adianta você falar assim, porque eu não posso ver, não posso tocar. Não é isso a explicação correta. Eu digo que ela é um sentimento abstrato porque ela existe somente nas pessoas.
ela existe somente em outros seres, ela não existe felicidade se não houver um outro substantivo. Você percebe então que para ela existir, ela tem que estar dentro de um substantivo. E qual é esse substantivo que ela tem que estar dentro? É o substantivo concreto. O substantivo concreto é aquele que existe em si. Ele não existe em outro ser. Ele tem existência própria. Por exemplo, se eu falo de casa, estou falando de algo que existe. Um ser que possui existência própria. Se eu falo de lápis, é um substantivo concreto, porque ele existe em si mesmo. Entenderam? Por exemplo, a Pro vai dar para vocês agora vários exemplos de substantivo abstrato. Coragem, ética, amor, ciúmes, medo, são substantivos abstratos, porque ele só existe se tiver uma pessoa para sentir isso, se tiver um outro ser para sentir isso. Entenderam? Agora, exemplos de substantivos concretos: casa, lápis, Giovanni, Karina. Esses são substantivos concretos porque eles possuem existência em si próprio. Eles não dependem de outro ser para existir. Tudo bem até aqui, gente? Ficou claro? Será que entenderam? Vamos para a próxima classificação: substantivo comum e substantivo próprio. O substantivo comum é aquela espécie, aquele grupo da mesma espécie, de seres da mesma espécie. Por exemplo, eu digo escola. Quando você fala escola, você está falando de qualquer escola. Qualquer escola, qualquer uma, pode ser aquela, outra, qualquer escola. Quando você fala, por exemplo, país, você está se referindo a qualquer país comum. Se você fala menino, você está se referindo a qualquer menino. Ah, foi um menino. Que menino? Ah, um menino. Eu não estou me referindo especificamente a um determinado menino. Agora, o substantivo próprio se refere a um ser único, específico. Ele não fala de um grupo de seres. Ele está tratando de um ser, somente aquele ser especificamente. Por exemplo, colégio adventista. Não é uma escola, é a nossa escola, é a escola, o colégio adventista. Se eu digo assim, João Vitor, eu estou me referindo ao nosso João Vitor. Entenderam? Ficou claro isso? Se eu digo Brasil, eu estou me referindo ao país da qual eu nasci. Se eu falo São José dos Campos, é a minha cidade. Podem ter várias cidades. Cidade, substantivo comum. Mas São José dos Campos é a uma cidade, é única, ok? Então, a dica que a Pro vai dar para você agora é assim: para você definir se o substantivo é próprio ou comum, você precisa ler todo o contexto. Digamos que você está lendo lá um texto e lá diz assim: o leão é carnívoro. A palavra leão é um substantivo comum, porque ela está se referindo a uma classe de animais carnívoros, de felinos carnívoros. Tudo bem? Mas se você ler lá, o leão foi um grande goleiro, percebe que na outra frase leão era um substantivo comum, mas agora ele é um substantivo próprio, porque leão é o nome, ou seja, o sobrenome de um grande goleiro. Então o nome dele é Emerson Leão. Já jogou na seleção, jogou no Palmeiras, jogou no glorioso Corinthians, entenderam? Então assim, Leão é o nome de uma pessoa. Então nesse caso, Leão passa a ser um substantivo próprio, ok? Porque não está se referindo ao animal, tá bom, gente? Então vamos lá.
Agora nós vamos falar de substantivo simples ou composto. Esse aqui é muito fácil também, você já sabe também. A Pro vai dar só um refresquinho na sua memória. O substantivo simples é aquele que tem um único núcleo da palavra. Então, se eu falo José, Brasil, flor, todos esses são substantivos simples, porque ele vem de um único núcleo. Mas o composto, ele tem mais de um núcleo. Ele pode ter 2 ou mais núcleos. Por exemplo, guarda-chuva, beija-flor, pé de moleque, dente de leão. Fácil, né? Não é simples? Vamos ver agora o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Também é muito simples, gente. A gente tem que começar, para ficar mais fácil, a falar sobre o substantivo derivado. Por que, professora, tem que começar pelo derivado? Porque se a gente conseguir definir o derivado, nós vamos logo matar a charada. Porque a gente vai logo descobrir o primitivo. Quer ver só? Se eu falar para você assim, ó, livraria é o derivado. Qual é o primitivo? Tic-tac, tic-tac. Ah, muito bem, livro. Se eu falar assim, pedreira, esse é o derivado. Qual é o primitivo? Vamos, gente, responde. Pedra, muito bem. É isso mesmo. Livraria é derivado e livro é o substantivo. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender direitinho? Conseguiram entender que primitivo é aquele que dá origem ao derivado, ao que vem depois? E que com pedra é a mesma coisa? E que se você fala, por exemplo, chave, chaveiro, chuva, chuveiro, chuvisco, entenderam? É simples esse aí, né? Vocês sabem muito, nossa, vocês são demais. Grava isso na sua cabeça. Não esquece, hein? Abre a cabeça, memória RAM, acione e vamos lá. Primitivo é aquele que dá origem a outros substantivos e derivados é aquele que se origina de outros substantivos. Tudo bem, gente? Tá boa a aula? A Pro quer um retorno, hein, disso tudo. Agora, a última classe de substantivos são substantivos coletivos. O coletivo também é simples, né? É aquele que dá nome a um grupo maior de substantivos menores. Por exemplo, abelha, enxame. Eu digo assim, ali tem uma abelha, 2 abelhas, ali tem um pouquinho de abelha. Agora, se tem um grupo grande de abelha, eu digo, tem um enxame ali. Por exemplo, eu olho lá no porto, né? Eu vejo 2 navios, 3 navios. Eu falo, olha, 3 navios. Mas se tiver uma porção de navio ancorado, o que eu vou dizer? Olha, ali naquele porto tem uma esquadra. Não é mesmo? Se eu olho assim da minha janela e eu vejo uma porção de pessoas, aí eu digo assim, olha, aquelas pessoas. Mas se eu olho e tem aquele monte de pessoas, o que eu vou dizer? Nossa, tem uma multidão ali fora. E assim vai. A Pro vai dar para vocês, lá no eClass, uma tabela com vários substantivos coletivos para você, e derivados e primitivos para você gravar no seu caderno, escrever, para você colar, para você não esquecer, tá bom? Essa matéria ela é muito importante. A próxima aula nossa, a Pro já vai preparar, nós vamos falar sobre as flexões do substantivo. Por que nós fizemos essa aula agora? Porque para você dar uma boa recapitulada para a gente passar para a próxima aula, que são as flexões do substantivo, ok? Um beijo,
muita saudade e não esquece, fique em casa e lava sua mão. Um beijo, te amo!